Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de comunicação empresarial. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre o conteúdo de leitura de textos. Lidamos com a leitura de textos cotidianamente, seja nas redes sociais ou lermos um livro em busca de novos conhecimentos. Para uma leitura efetiva, é essencial torná-la um hábito, bem como compreender que ler é um ato de interpretação, que depende de aplicarmos nossos conhecimentos de mundo. Eu sou o professor Rodrigo Moreira e vou acompanhar vocês nessa aula de leitura de textos. Vamos lá? Aqui eu separei para vocês um infográfico informativo. Percebam que o Brasil tem uma população de 202 milhões de habitantes, mas menos da metade, 45,8%, são leitores habituais. Em média, então, o brasileiro lê 4,6 livros por ano. É uma média considerada até relativamente baixa. Pensemos, então, que como a leitura é um aspecto importantíssimo para adquirir conhecimentos e expandir nossa visão de mundo, como falta esse hábito e esse costume aos brasileiros, que poderia engrandecer muito o potencial da nossa nação. Então vamos lá, ver um pouquinho sobre como ler melhor? Ao final desta aula, você terá conhecimentos que lhe permitirão estruturar o que é necessário para fazer uma boa leitura de um texto e interpretá-lo. Começando, a leitura aqui é uma prática ativa, ou seja, depende da criação de hipóteses e associações com outros conteúdos que você conheça, ou seja, por parte do leitor. O que chamamos esse movimento inteiro de interpretação, ou seja, nós criamos hipóteses, associamos conteúdos e criamos então o sentido junto com o texto. O texto nos oferece uma informação e a partir dessa interpretação nós também construímos o sentido do texto. Vamos então fazer esse exercício com a tirinha? Vou lê-la com vocês aqui rapidinho. Para aventuras em lugares distantes, descobrir novos países, culturas diferentes, conhecer um pouco das outras pessoas e muitos de nós mesmos, consulte seu bibliotecário. Aqui na tirinha do Armandinho, nós vemos que ele está falando sobre diversas coisas novas e possibilidades que podemos alcançar. Através do quê? Quais são as hipóteses que nós podemos formular? Ao final ele fala, consulte o seu bibliotecário e está lendo um livro. Logo ele está indicando que todas as possibilidades estão presentes na leitura, nos livros. E realmente, quando nós lemos, nós temos acesso a culturas diferentes, a histórias diferentes, a momentos históricos diferentes, e tudo isso sem sair do lugar. É como se fosse uma máquina do tempo e um trem ou um avião, tudo ao mesmo tempo. Vamos ouvir aqui rapidinho um trecho que eu separei para vocês de um podcast que justamente fala sobre isso, a importância da leitura para expandir os nossos horizontes. Olá, eu sou Fabiane Sassicaio, professora de língua portuguesa da Escola Municipal Vânia Medeiros Mincarone, e hoje vou falar da importância da leitura. Estudos da história moderna têm revelado que somos uma civilização construída sobre os fundamentos da escrita. O homem, no seu aspecto histórico-cultural, é um produto do livro. Um recente relatório da Unesco sobre o hábito da leitura no mundo conclui que nenhum outro processo de comunicação, inclusive o eletrônico, é instrumento mais adequado de treino mental e fortalecimento do poder da imaginação do que o livro. No mundo de hoje e no de amanhã, jamais deixaremos de ser alunos. E o livro, esse fundador de civilizações, continuará a influenciar com dinâmico impacto o infinito universo de nossas possibilidades. Portanto, eu te convido e te convoco a ler. Leia mais. O livro muda as pessoas. O livro muda o mundo. Você nunca mais será o mesmo. Como vimos no podcast, a leitura é um processo ativo e nós dependemos dela para conhecer outras coisas que não estão na nossa realidade. E uma parte importante da leitura é saber o que é um texto. Nós definimos um texto como um todo com conteúdo organizado em torno de uma mensagem. Logo,
Nós esperamos sempre que um texto terá um contexto de produção e uma intencionalidade por parte de seu autor, ou seja, ele quer nos passar algo de uma certa maneira, causando um certo efeito. Por exemplo, nós temos um contista, vamos pegar o exemplo do nosso maior nome da literatura, Machado de Assis. Ele vai contar para nós uma história de mistério envolvendo traição. Esse é o conteúdo. E ele vai, então, como ele quer nos causar efeitos artísticos a partir da sua escrita, separar migalhas de informação no decorrer do texto junto com seu estilo, para assim causar tanto o efeito quanto passar o conteúdo, que é a história de traição. Nós temos que pensar que um texto não existe fora da realidade, ele está inserido no nosso contexto social e contexto histórico. Assim sendo, todo texto vai ser escrito tendo em vista outros textos que já foram escritos. Se eu for escrever um livro, por exemplo, vou me referir a outros livros, ou no momento da minha escrita, vou buscar lá referências às minhas leituras passadas, estabelecendo assim um diálogo entre textos. Da mesma forma, os temas que são abordados no que escrevemos sempre se relacionam com a nossa realidade. Nós não inventamos nada a partir do nada. Sempre nos baseamos nossa realidade em outros textos que lemos para fazer nossas próprias criações. Ou seja, todo texto se baseia em um debate que existe na sociedade, ou numa discussão prévia, ou em outros tipos de abordagem que já foram feitas na literatura, no cinema, na televisão. Textos conversam entre si. Deixei aqui para vocês uma dica de um vídeo do filósofo Mário Sérgio Cortella abordando a importância da leitura, fazendo uma fala belíssima sobre como ler é importante e como nos forma como seres humanos e como seres pensantes para atuarmos em nossas profissões e no nosso dia a dia. A literatura, ela é aquela que estilhaça o tempo fechado, isto é, o tempo que é recluso no instante, no momento. A literatura nos coloca em outros lugares, em outros tempos, em outras eras, em outras pessoas. Nós vivemos na literatura aquilo que é a multiplicidade da vida. Por exemplo, todo ser humano sempre foi contemporâneo. Ninguém na história viveu fora da era contemporânea, cada um na sua. Mas o livro nos aproxima das outras contemporaneidades, nos coloca nos outros momentos em que outras pessoas estiveram e, ao mesmo tempo, a literatura nos traz para o agora, porque ela também lida com o nosso cotidiano. Então ela nos aproxima do aqui e agora e nos aproxima da história. Permite que a gente fantasie, que a gente medite, muitas vezes tenha, né, a emoção, em outros momentos a meditação, a reflexão. Em várias situações a literatura faz com que nós abstraiamos tudo que está à nossa volta e ela nos retira do espaço-tempo. Quando Einstein colocou como relatividade espaço-tempo, talvez pudesse ter incluído também a literatura como aquela que nos retira, né, desse lugar. Mas a literatura é alegre e por isso séria. Né? Seriedade não é sinônimo de tristeza. Né? O contrário de seriedade não é alegria. O contrário de seriedade é descompromisso. E nós temos que ser alegres e sérios como Einstein, né, que nos mostrava a língua, né, para poder lidar melhor com aquilo que é o encantamento. E às vezes a literatura nos mostra a língua, em outros momentos ela franze o senho, em outros tempos ela baixa a cabeça, mas ela não nos deixa, e nem deve, não nos deixa indiferentes. Separei aqui uma pesquisa para vocês abordando a importância do hábito de ler para a nossa performance no trabalho, para a nossa prática profissional. Segundo essa pesquisa, o hábito de ler pode potencializar a nossa capacidade de executar tarefas e ajuda-nos, então, em atividades que não necessariamente envolvam leitura ou interpretação, mas qualquer atividade profissional. Separei aqui para vocês, então, uma dica de filme que nos ajuda a pensar na leitura de textos de uma maneira menos contida, menos formal. Nós costumávamos ver no nosso colégio, nos nossos estudos, uma abordagem muito séria dos textos, como se os textos fossem quase entidades que devêssemos respeitar o tempo todo e encará-los de maneira muito séria. Esse filme, Sociedade dos Poetas Mortos, aborda justamente o contrário, uma importância de pensarmos os textos de uma maneira mais livre, criativa, nos construindo enquanto sujeitos, mas também libertando nossa imaginação. Separei aqui para vocês também um exercício. Vamos praticar juntos? Em um belo domingo, seu dia de folga, você abre um site e lê a seguinte notícia. UE acusa Rússia de fazer chantagem com gás e se prepara para corte total.
O bloco propôs uma meta de redução voluntária de 15% no uso do produto no período de agosto a março. A União Europeia estabeleceu planos de emergência nesta quarta-feira, 20, para reduzir o uso de gás em meio a temores de que a Rússia possa cortar o seu fornecimento durante o inverno. A Rússia está nos chantageando. A Rússia está usando a energia como arma, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em entrevista coletiva. Baseando-se em seus conhecimentos de mundo e nas possíveis hipóteses interpretativas, escolha a única opção correta. Alternativa A. A Rússia está ameaçando realizar um ataque com bombas de gás. B. A União Europeia deseja aumentar o preço do gás natural. C. A Rússia teme que o abastecimento de gás natural não seja suficiente. D. A União Europeia quer negociar o preço do gás natural com a Rússia. E a Rússia está ameaçando cortar o suprimento de gás da União Europeia. Baseando então aqui nos conceitos de formular hipóteses e baseando também no contexto do mundo e no nosso conhecimento sobre ele, nós podemos afirmar que a alternativa correta é a E. A Rússia está ameaçando cortar o suprimento de gás da União Europeia. Quando a presidente da Comissão Europeia diz que a Rússia está nos chantageando, a Rússia está usando a energia como arma, ela não está se referindo que a Rússia planeja fazer um ataque direto à União Europeia, mas sim que a Rússia está tentando cortar o fornecimento de energia e, assim, chantagear a União Europeia a ceder nessa disputa política. Tudo bem? Chegamos ao final de mais uma aula sobre leitura de textos. Tem mais conteúdos disponíveis para vocês estudarem lá na plataforma. Não deixem de acessar e se aprofundar nos estudos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!